Glória ao nosso Deus. Olha eu aqui mais uma vez, meus irmãos, desejando a paz, o amor a cada um de vocês. Neste canal SOS com Cristo, com Socorro Calmuns, pedindo aos irmãos que dê seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe, meus irmãos, que é para chegar a mais pessoas. É o que eu peço. E o nosso Deus também, Ele vai ficar feliz, porque o nosso Deus, Ele quer que todos os filhos dele ouçam a palavra, ouçam o Evangelho e pratiquem, meus irmãos. Porque não adianta a gente ler a palavra, não adianta a gente escutar e não praticar. A gente tem que servir ao nosso Deus praticando, fazendo o melhor para Ele, fazendo o bem, né? Levando a palavra, ajudando a seu irmão quando precisar de algum conselho, de qualquer coisa. Então, se a gente não tiver como ajudar com bens, com materiais, mas com a palavra dele, dizendo que ele ama a cada um de nós, possa a gente ser como for pecador, meus irmãos. Mas se a gente se arrepender, o nosso Deus está lá de braços abertos, esperando, porque nós somos filhos dele. Amém? Vamos viver para esse Deus, para a gente ainda ser muito mais, meus irmãos, porque a gente somos criatura, né? Mas quando a gente se entrega para o Senhor Jesus, né? Porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só vai ao Pai se for por Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Então, vamos se arrepender de tudo que a gente fez, né? Limpar o coração, pedir perdão, porque a maioria das doenças, meus irmãos, veio por causa da raiva, da angústia, né? O coração pesado. A gente precisa perdoar, porque o nosso Deus, Ele quer que nós perdoemos. O que foi que Jesus falou? Perdoa 77 vezes, meus irmãos. A gente sempre tem que estar perdoando, porque a gente não luta, não é contra a carne, não é contra a pessoa, é contra as potestades que ficam por detrás, meus irmãos. Não vamos pensar nisso, meus irmãos. Vou deixar uns salmos aqui para vocês meditar, né, também. É o Salmo 46 que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Amém? Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade do nosso Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Amém? Até aí, meus irmãos, porque o vídeo é curto. Tá vendo como nosso Deus é majestoso, glorioso? É a palavra dele, né? Nós somos todos pecadores, meus irmãos. Ninguém é santo. A gente busca a se melhorar cada dia, para que o nosso Deus, Ele tenha compaixão de nós, porque a gente vive pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele tendo compaixão de nós, Ele perdoa, meus irmãos. Ele está lá de braços abertos, só esperando a cada pessoa que queira viver para Ele, servir a Ele, ser grato por tudo. A gente está vendo o que está acontecendo aí, meus irmãos. É muita coisa. E não vale nem a pena falar, né, meus irmãos? Os sinais da natureza, as guerras, as pessoas, muita gente morrendo. E vocês já pensaram, meus irmãos, aquelas pessoas que morreu tudo, sem estar preparado para Jesus? Que tem que estar preparado. Muita gente ceifaram, partiram sem estar preparado para o nosso Deus.
o nosso Deus nos receber, meus irmãos, lá na casa do Pai. Então a gente precisa se preparar a cada dia, porque os fins estão chegando, já estamos. Alguns dizem que não estamos na tribulação, a gente aqui não estamos, mas esses outros países estão, meus irmãos, né? É as águas, é as tempestades, acabando com tudo, quem tinha condições não tem mais, é o povo passando fome, necessidade, sem água para beber, sem alimento, ó Deus. É uma calamidade, pessoas que perderam tudo, perderam família. Oh, meus irmãos, o negócio está muito feio. Então, se a gente se apegar com o nosso Deus, Ele nos protege. Ele nos defende do mal. Então, vamos pedir a Deus que nos fortaleça, que nos dê sabedoria para viver para Ele. Né? Pedir pelos nossos familiares, nossos filhos. Eu, meus irmãos, sou uma mulher de oração, vivo pedindo de manhã, de tarde, de noite, quando eu vou dormir, pedindo pelos nossos filhos. Eu digo nossos filhos porque eu já entreguei eles na mão de Deus. Nossos netos, eles pertencem a Deus. Então, ora sim, meus irmãos. Porque só orando, porque o mundo está muito perdido, meus irmãos. Só precisa a gente estar no lugar errado, na hora errada, para acontecer as tragédias. Então a gente tem que pedir a Deus o livramento. Ele pode dar, Ele e seus anjos. Amém? Vamos meditar nesta palavra. O vídeo já está acabando. E ficam na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe. Dê saúde, paz, alegria. Muitas vitórias nessa semana, nesse mês. Eu digo sempre que o nosso Deus é bom.